Bom dia, meus amados. Vamos hoje falar sobre o comando espiritual da Terra. Já foi falado muitas vezes que a Terra é um ser vivo, consciente, uma inteligência, e ela possui também, não na mesma forma da alma dos humanos, mas também tem uma alma. Porque tudo é consciência, a alma é consciência, a consciência é a alma. Então, se a Terra é uma consciência viva, e ela é porque foi criada, não é acaso, não é um elemento morto, por isso ela tem movimento, ela tem vida, ela produz, ela cria, ela permite a cocriação. E é um espírito, inclusive, feminino. A consciência da Terra nós chamamos da consciência de Gaia. E como consciência, ela também tem um amparo. Se nós temos o amparo enquanto aqui encarnados na Terra, temos o amparo também quando nós somos almas em outros mundos mais elevados. Temos o amparo, inclusive, quando somos até super-almas, porque em todas as dimensões há vida, há movimento, há continuidade do aprender e há amparo. Nós vamos falar hoje sobre o modo como a Terra é amparada, trazer aqui algumas orientações, apenas para que cada um entenda que nada é acaso. O comando espiritual da Terra, ele tem várias articulações, vários segmentos, vários comandos, de acordo com aquilo que é preciso orientar, atribuir, criar, controlar, proteger. Então nós temos aqui algumas informações e vamos passar aqui, não sei qual é a ordem, porque isso também não interessa, não importa. Vamos começar a falar sobre o grupo dos anciões. O grupo dos anciões é um grupo de espíritos muito elevados que eles decidem algumas coisas relacionadas ao planeta Terra. Lembrando que tudo segue as leis divinas. Eles apenas estão ali para organizar algo, alguma coisa, quando é necessário. Decidir alguma coisa. Eles têm a responsabilidade de conduzir a consciência de Gaia e todas as consciências aqui neste planeta, seja minal, elemental, animal, vegetal, mineral, para que o processo da evolução continue sem atropelos. Eu vou dar apenas um exemplo da ação do comando dos anciões. Em 1945, no final do segundo conflito mundial, o homem já tinha o domínio da energia nuclear capaz de destruir o planeta e a humanidade e tudo que está aqui, toda a vida da Terra. Uma hecatombe nuclear seria definitivamente o fim de um planeta, como a Terra. E isso não está nos planos do Criador. Então o comando chamado Grupo dos Anciões se reuniu em 1969, exatamente no ano também que aquela nave chamada Apollo, se não me engano foi Apollo 11, que chegou até a Lua, pousou na Lua com 3 astronautas humanos. Isso era o começo da corrida da conquista do espaço aqui, pelo menos no sistema solar. Primeiro a Lua, depois os planetas, e depois, quiçá, outros sistemas solares. Isso colocaria em risco a harmonia, não somente do sistema solar, mas também da galáxia.
Então eles se reuniram lá em 1969 e deram uma moratória. Aquilo que o Chico Xavier falou, a data limite, 50 anos, até 2019. Se a humanidade não colocasse, de fato, em risco, não provocasse o Armagedon, a humanidade da Terra poderia fazer o seu final da ascensão e a Terra faria a sua transição final de um modo tranquilo e suave, o mais suave possível. Porque amparo sempre tem, e sem o amparo, por escolha da própria humanidade, poderíamos sim correr o risco da extinção. Não vou falar muito sobre a data limite, porque todos vocês já têm conhecimento. Em 2010, na visão futura, como tudo é o tempo presente nas dimensões superiores, em 2010 já tinha-se a certeza, porque tinha-se a visão dos anos seguintes, que não aconteceria nada daquilo que poderia acontecer até 2019. Então, a linha de tempo da Terra mudou em 2010 para uma ascensão, uma transição suave e tranquila, pacífica, o mais pacífico possível, porque nós vemos que sempre há problemas, sempre há encrencas por aí. Então, o grupo dos anciões, eles têm esta atribuição, fazer cumprir as leis divinas para o planeta Terra. Eles decidem quando é preciso decidir. Eles não estão reunidos todo o tempo porque não precisa, mas às vezes eles precisam se reunir. E foi, eu acredito, uma das últimas reuniões, uma das últimas atribuições. Por isso nós temos a garantia hoje, e isso é confirmado pelos pleiadianos, que é outro grupo, que eles trabalham na limpeza do astral da Terra e limparam as bases dos da não-luz na Lua e em Marte. Eles nos dizem com certeza que nós não teremos o tão temido terceiro conflito mundial. Nós temos essa garantia, porque eles neutralizaram todas as ogivas que estão nos paióis, nos subterrâneos, seja lá onde elas estiverem, elas estão desativadas, não funcionam. Por isso tudo que se fala sobre isso é blefe. O país diz, eu vou atacar, outro eu vou atacar, e na verdade é só blefe, porque eles podem atacar, mas de uma forma que não coloque em risco a humanidade e nem o planeta Terra. O grupo dos anciões, eles também às vezes se reúnem para outras atribuições, e uma delas é aquilo que se refere ao karma. Nós já falamos aqui que o karma já foi extinto porque ele não é aplicado mais. Agora, aquele que não tem a frequência da nova Terra, porque as suas práticas não são práticas no bem, na luz, não vai mudar muito o seu passado, o seu currículo, a sua ficha, como se diz, o seu histórico, e vai ter tempo de trabalhar o karma dele em outro planeta, em outro mundo. Aqui na Terra, não. Por isso que se diz que o karma aqui foi extinto, porque ele não vai mais ser aplicado para quem reencarna aqui. Estamos finalizando esta roda de samsara. Esta é a última encarnação minha, tua, de qualquer um outro que aqui esteja ouvindo este áudio. É a última encarnação na condição de provas e expiações nesse planeta Terra. Podemos ainda reencarnar mais uma vez, mas não mais na condição de provas e expiações, porque as coisas se definem dentro de alguns anos, algumas décadas.
O grupo dos anciões determina as datas, os tempos, embora sabemos que nos níveis mais elevados não há datas, mas eles têm lá as suas janelas de tempo. Tem também o grupo dos dragões de ouro. Muitas vezes as pessoas têm medo quando se fala em dragões. Tem os dragões que não são os da luz, e tem os dragões de ouro, dragões dourados, que são os guardiões do planeta. São seres que funcionam como um grande exército planetário. Estão aqui cuidando, sempre estiveram cuidando do planeta Terra. É óbvio que eles têm as regras deles, respeitando o livre-arbítrio das almas. Muitas coisas eles têm que permitir, porque é permitido pelas leis divinas, através do livre-arbítrio. São as experiências que alguém gosta de fazer, ou precisa fazer, escolhe fazer. Então, na verdade, os guardiões, chamados de dragões dourados, eles apenas protegem o planeta. A humanidade está ali escolhendo as suas experiências. Eles não se metem na nossa vida. Tem, acima de tudo, uma outra hierarquia que chamamos de Federação Galáctica de Mundos. Existem almas que fazem parte do grupo que compõe a federação. Um planeta de provas e expiações não faz parte da Federação Galáctica de Mundos. Mas quando esse planeta faz a sua transição e a humanidade que está nele faz a sua ascensão, ele começa a fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. É o que está acontecendo com a Terra agora. A questão de um ano, um pouco mais, eu não lembro a data certa, mensagens chegaram dizendo que a partir daquele momento a Terra estava fazendo parte. Foi aceita como parte da Federação Galáctica de Mundos. Isso é muito importante porque é mais uma prova de que a transição está realmente finalizando. A Federação Galáctica de Mundos, ela pertence a um grupo muito grande de mundos. Todos os mundos da quinta dimensão acima desta galáxia. Já tínhamos nesta federação os sirianos, os pleiadianos, os arcturianos e outras raças tantas, mas aqui são as principais que trabalham aqui nesse planeta. No momento em que a Terra faz parte, começa a fazer parte da Federação Galáctica de Mundos, tanto os sirianos quanto os pleiadianos e os arcturianos e outras raças que aqui também compõem essa federação e estão aqui ajudando, eles têm a autonomia para agir de uma forma mais contundente aqui no planeta Terra. Mesmo assim, os sirianos, por exemplo, eles são antigos aqui. Os sirianos eram necessários há muito tempo aqui como partes do comando espiritual da Terra, porque os sirianos eles são responsáveis pelos movimentos orbitais dos planetas, das estrelas e das luas. A informação que pessoalmente eu tenho, eu não posso garantir que eles comandam os movimentos da galáxia toda. Mas pelo menos aqui na região do braço de Órion, sim. Eu até acredito que eles fazem o controle desses movimentos na galáxia toda, porque não teria sentido controlar os movimentos apenas dentro do braço de Órion. Porque as órbitas dos planetas, das estrelas, das luas, elas não são fixas. Elas se movem, elas têm uma elasticidade. E quando compreendemos que a galáxia tem
não sei quantos, mas algumas estimativas dizem que até 400 bilhões entre estrelas e planetas e luas. Eu acredito que nunca ninguém contou para saber o número exato, mas são centenas de bilhões e giram numa espiral, se entrelaçam as órbitas, os sistemas solares, as constelações, os planetas ao redor do seu sistema solar, do seu Sol, as luas ao redor dos seus planetas. Por mais que tenha uma certa distância, mas muitos interagem. Temos também algumas informações já passadas há vários anos atrás, que existe também dentro dos movimentos do universo o entrelaçamento de galáxias. Às vezes uma galáxia atravessa outra galáxia. Imagina se não tivesse um sistema que controlasse todas as órbitas, a confusão que seria. Seria um choque atrás do outro, a destruição de estrelas, de planetas, de luas. E, no entanto, de vez em quando acontece uma colisão de um planeta com outro, uma estrela na outra, mas é quando é preciso resolver uma situação, como aconteceu com o nosso planeta aqui do sistema solar nosso, chamado Maldek. Ele explodiu e virou o cinturão de asteroides. Por que explodiu? Porque houve uma necessidade. Como a Terra, se ela não tivesse vencido aquele prazo limite, aquela data limite que foi dada pelos anciões, pelo grupo dos anciões, a Terra poderia se autodestruir através de uma explosão, sei lá do que, como aconteceu com Maldek. Então, os sirianos, eles têm essa atribuição. A logística dos movimentos orbitais. Eles também agem aqui dentro do nosso planeta, aqui na crosta da Terra, através dos seus receptáculos de consciência, que são os cetáceos, por exemplo, os animais, baleias, golfinhos. Eles têm uma ligação direta com Sírios. Eles são consciências de Sírios. Assim como os canidais, que nós chamamos de cães, os felidais, que são os felinos. As próprias pirâmides são portais que ligam a frequência da Terra com Sírios. Nós vamos saber isso mais adiante, que cada pirâmide tem também um portal correspondente. Temos as linhas-lei, que ligam os portais como uma teia de aranha ligando todos os cruzamentos, os pontos, os chakras da Terra. É impressionante quanta coisa tem que nós vamos precisar ainda entender. Tudo isso é atribuição dos sirianos. Nós temos também os pleiadianos, que são responsáveis pela limpeza do astral da Terra e das bases da Lua e de Marte. Os pleiadianos, eles têm uma frota muito grande de naves ao redor do nosso planeta Terra. E Marte é outro planeta, provavelmente também lá, só que Marte já foi totalmente limpo. E a Lua parece que a limpeza acabou também agora, questão de 2, 3 anos. Eles têm essa atribuição de fazer essa limpeza, como levaram todos os seres trevosos dos abismos da Terra. Aquelas entidades não físicas que já falamos aqui. E temos também a família arcturiana, que nos protegem principalmente da questão relacionada à saúde, às pandemias, às grandes calamidades, dentro daquilo que abrange a saúde das pessoas.
Porque existem causas naturais para essas tragédias todas que já aconteceram também. Mas existe muitas vezes a mãozinha de encarnados e desencarnados também que manipulam por trás das cortinas. E os arcturianos, eles têm essa atribuição. Cuidar dessa parte. Por isso que quando se fala em cura, geralmente nós direcionamos aos arcturianos, embora os pleiadianos também trabalham com a cura, mas os arcturianos é aqueles que vão trazer as novas tecnologias para o planeta Terra, dentro de pouco tempo. Todas as tecnologias que vão reverter todos os problemas físicos, emocionais, mentais, inclusive a questão das pessoas que têm problemas com amputações, problemas de nascença como surdez, cegueira, os aleijados, aquelas almas que vieram em missão ou com o resgate de um karma que vem na situação de inversão de gênero, como já falamos aqui, que é a questão aquela alma que encarna num corpo trocado. É uma alma feminina, encarna num corpo masculino. Uma alma masculina encarna num corpo feminino. Então as pessoas chamam isso de homossexualismo, mas na verdade é uma proposta da própria alma, quando ela vem naturalmente nessa condição. Quando chegar o momento certo, essas almas encarnadas nessa condição de inversão, elas vão ter a reversão através das tecnologias que os arcturianos também trazem. Então nós teremos verdadeiros milagres, embora nada é milagre, mas na concepção do nosso olhar, da nossa compreensão, podemos dizer que seriam verdadeiros milagres, porque uma pessoa que tem lá suas pernas, seus braços amputados, vai ter os membros naturalmente devolvidos, como se nunca tivessem sido amputados. A alma que está num corpo invertido vai ter o seu corpo normal novamente. Isso são coisas difíceis de imaginar como vai acontecer, mas tudo é energia, tudo é tecnologia que nós não conhecemos e vai ser colocado tudo isso à nossa disposição dentro de pouco tempo. Isso é atribuição também dos arcturianos. Nós temos também uma atribuição dos pleiadianos, que eu esqueci de falar aqui antes, que é controlar, manter o equilíbrio dos movimentos telúricos. Então, quando há uma iminência de um grande terremoto, porque uma placa tectônica lá em certa área da Terra vai se chocar com outra e vai causar grandes catástrofes, eles vão lá, eles são autorizados a amenizar os efeitos. Eles não podem ainda eliminar tudo, porque tem almas que precisam pagar os seus resgates. Então, elas estão no lugar que deveriam estar. Mas eles vão controlar para que não aconteça além daquilo que tem que acontecer. Então, apenas aquelas almas que precisam quitar os seus débitos vão sofrer as consequências. As outras, não. Porque existia a possibilidade de um grande terremoto que seria catastrófico, de fato, para boa parte do planeta Terra. Assim como certos vulcões também. Então, há um certo controle, eles mantêm uma estabilidade. Os pleiadianos têm esta atribuição também. Assim como os movimentos telúricos naturais, como tempestades, grandes tsunamis, furacões, excesso de chuva, excesso de seca, né? Enfim, eles estão controlando, porque já tem tecnologia humana capaz de modificar isso. Nós vamos ver isso mais adiante. Então eles estão ali para controlar, porque assim como as ogivas nucleares,
elas podem estar sendo manipuladas através de interesses de alguém ou de algum povo, e eles não vão permitir que sejam usadas. Porque agora não temos mais que passar pelas catástrofes desnecessárias. É certo que tem pessoas que têm os seus karmas e precisam passar, mas vai ser afetado de uma forma ou de outra aquele que precisa quitar a sua conta. Os demais não têm que passar. Por isso, é um fim de um tempo, e nesse fim de tempo as coisas estão se organizando para a finalização. Nós temos também um grupo bastante importante dentro do comando espiritual da Terra, que é o grupo chamado de a Grande Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensos. Eu falei aqui algumas vezes que, na medida que nós ascensionarmos, os humanos ascensionam, eles se transformam em mestre ascenso. Ascensionou, é um mestre ascenso. Mestre porque ele aprendeu tudo que se possa criar dentro de um planeta de provas e expiações. E sabe agora usar aquele aprendizado para o bem, em favor dos outros. Então ele é um mentor, um mestre espiritual. Quando a Terra terminar a transição, todas as almas da Terra que ascensionarem vão ser mestres ascensos. Nós vamos, como mestres ascensos, poder ajudar como mentores espirituais aquelas almas que não vão ascensionar na Terra e vão para outros planetas exilados, ainda no mundo de provas e expiações. Podemos auxiliar também outras almas em outros mundos, almas que nunca estiveram na Terra, mas que estão no mundo de provas e expiações, porque não há limite de atuação regional, territorial. Ela é aberta em todo o universo. Aonde tem necessidade, há trabalho de quem está pronto para agir, trabalhar para a luz. Os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, eles também atuavam aqui nas regiões umbralinas da Terra, nas colônias espirituais. Embora Kardec não cita muito essa questão, e por isso quem estuda o kardecismo ignora os mestres ascensos, mas eles sempre estiveram ali. Na verdade, são linguagens diferentes, entendimento diferente. Lá numa colônia espiritual tem fulano de tal, cicrano, beltrano, que são seres de hierarquias superiores. Quem são essas hierarquias superiores? São mestres ascensos, conhecidos por outra nomenclatura. Muitos de nós aqui hoje temos a assistência direta dos mestres ascensos. Temos também, sim, auxílio de espíritos que desencarnaram e que ainda precisam encarnar, e estão apenas uma condição espiritual acima suficiente para nos amparar, mas eles não são mestres ascensos. Mas acima desses tem os mestres ascensos, e esses mestres ascensos também agem aqui. Quantos de vocês têm o amparo do mestre ascenso? Por exemplo, Saint Germain, mestre Hilarion, Kuthumi, Lanto, mestre Nada, mestre Portia, enfim, tantas almas aí conhecidas, né, que são as principais, mais conhecidas, mas tem muitos que não sabemos nem o nome, e não interessa, porque eles não têm uma atribuição pessoal com alguém de nós, eles atendem muitas almas encarnadas ao mesmo tempo. Na dimensão que eles estão, atender 10 ou 1.000, espalhadas não somente na Terra, mas também em outros mundos, é a mesma coisa. Não é uma sobrecarga como a gente imagina.
Então eles têm esta atribuição. Teria outros comandos. Eu acho que se nós fôssemos nos concentrar aqui, receberíamos as informações de dezenas, quizá até centenas de comandos. Mas aqui falamos as mais importantes dentro do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso dia a dia. Porque não adianta trazer aqui uma informação de um comando espiritual da Terra que nós nunca ouvimos falar. E ninguém ouviu falar. Podem notar que quando vêm as informações, as canalizações, elas sempre trazem algo que você já tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de noção. Pode ser um complemento também, sim, um complemento novo, mas você já tem entendimento de muita coisa. Por isso ela vai agregando, vai somando, vai expandindo a consciência. Porque nós estamos agora numa época de grande e rápida expansão de consciência, que é a ascensão. Então aqui eu deixei algumas orientações. Espero que tenha agregado também alguma coisa a mais na consciência de cada um de vocês. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.